né, tanto para os jovens quanto na sexta para o CR, junto com a Sara. Mas hoje eu venho falar sobre um assunto que eu amo mais do que falar sobre psicologia, sobre saúde mental, que é falar sobre Jesus. Né? E como tema, eu escolhi Jesus é a única esperança. E eu vou estar iniciando lendo a letra de uma música que foi escrita há mais de 50 anos atrás, em 1965, que retrata muito sobre Jesus sendo a única esperança, que diz assim: do Amapá ao Rio Grande, do Recife ao Cuiabá, grita a angústia que se expande, a verdade onde estará? Em São Paulo, no Acre ou Minas, em Brasília ou Salvador, proclamemos as divinas boas novas do Senhor. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Nossa pátria amada imensa, nosso povo humilde e bom, tem por meta a recompensa do celeste eterno bom. Do Oriente ao Ocidente e do Norte ao Sul, feliz cada qual se torne um crente para a bênção do país. Na campanha brasileira para a evangelização, seja a fé nossa bandeira, nossa espada a salvação. E por lema da porfia, que garante o céu além, trabalhar enquanto é dia, para a noite perto vem. E o refrão diz o seguinte: Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Então, como eu falei para os irmãos, esse hino ele foi escrito pelo pastor Mário Barreto França, em 1965. E após mais de 50 anos, essa mensagem ela continua eficaz e atual para os nossos dias. O mundo vive desesperança. Em todos os lados que a gente olha, a pauta principal dos noticiários são guerras, tragédias, violência, morte. Mas a Bíblia ela nos instrui a confiar em dias melhores com Cristo. Porque Jesus, ele é a esperança. Jesus, ele é a alegria. Ele é a viva esperança. Pode passar. E ainda, em 1965, coordenado pela Convenção Batista Brasileira e seu então presidente pastor Rubem Lopes, aconteceu a histórica campanha nacional de evangelização Cristo, a única esperança. Foi um grande movimento que abalou o Brasil batista. Em todos os cantos eram feitas conferências, várias conferências ao ar livre. E em todos os lados, nos montes, barrancos e muros, visualizava-se a mensagem que Cristo era a única esperança. E em 31 de janeiro de 1965, pode passar. Aqui é uma das passeatas que as mensageiras do rei, embaixadores do rei, juntas missionárias, fizeram naquele tempo. Pode passar. E em 31 de janeiro de 1965, aconteceu a grande concentração evangelística no Maracanã, com 150 mil pessoas. E o pastor, ele trouxe uma mensagem poderosa e que muitas pessoas elas foram salvas naquele dia. Então, nós precisamos fazer discípulos, nós precisamos alcançar pessoas, olhar para elas e dizer: olha, você não deve seguir a desgraça. Você não deve seguir o desespero. Você não deve seguir a desesperança, porque a nossa esperança é viver uma vida com Jesus. Amém? E o texto que eu vou usar como base hoje está escrito lá em Atos 4, capítulo 12. Pode passar. Que diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Para nós entendermos esse versículo, é necessário fazermos uma análise minuciosa do capítulo 4 de Atos. E nele está escrito o relato de um impasse entre os discípulos e os mestres da lei, e o que culminou no início da perseguição da igreja. Isso aconteceu na época do Império Romano. E Pedro e João, além de falarem sobre Jesus, eles também anunciavam que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Porém, os saduceus, eles não acreditavam que os mortos ressuscitavam, assim como está escrito lá em Lucas 20, 27. Alguns dos saduceus que dizem que não há ressurreição,
aproximaram-se de Jesus. E eles estavam tão perturbados, mas tão perturbados, que a única maneira que eles encontraram de acabar com aquele movimento de Pedro e João foi prendendo eles. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas, apesar disso, entre os versículos 5 aos versículos 7, nos mostra que muitas pessoas acreditaram naquilo que Pedro e João estavam dizendo. É tanto que diz que estavam ali Anás, o sumo sacerdote, também Caifás, João Alexandre, e outros parentes do sumo sacerdote. Eles mandaram chamar João e Pedro e começaram a interrogar e disseram: com que poder ou nome de quem vocês fizeram isso? Então, aqui nós também podemos ver os mesmos Anás e Caifás que condenaram Jesus, assim como está escrito lá em João 11, 49 a 53. Então, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis. Não percebeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. E João 18, 12 a 14 diz: assim, o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que o homem morresse pelo povo. Então, eram os mesmos que condenaram Jesus, estavam ali interrogando Pedro e João. Por que eles estavam falando de Jesus? Por que eles estavam anunciando que Jesus era a esperança? Mas, apesar das perseguições que eles sofreram, fossem talvez desanimar, fizessem eles desistir? Não, pelo contrário. Eles continuaram anunciando que Jesus era a única esperança. E foi o que impulsionou a igreja a sair fora de Jerusalém e que outras pessoas pudessem conhecer mais sobre Jesus. E o outro detalhe que podemos extrair desse texto é em relação a Pedro e João. Primeiro eu vou falar sobre Pedro, né? Pedro, ele foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus e era um dos 3 que estava mais próximo dele e que o acompanhou durante toda a sua trajetória e foi bastante ativo e participante no ministério de Jesus. Então, Pedro, ele foi o primeiro discípulo que pediu para encontrar Jesus sobre as águas, como está escrito lá em Mateus 14, 28. Ele também estava junto com Tiago e João no episódio da transfiguração de Jesus, Mateus 17, 1 a 3. Pedro também tentou precipitadamente repreender Jesus quando Jesus anunciou que ele iria morrer, e Pedro disse: não, jamais, Senhor, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Quando Jesus também perguntou aos seus discípulos quem Jesus achava que ele era, Pedro foi o primeiro a responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Jesus, ele atribuiu a resposta de Pedro como uma revelação de Deus dada a ele. E nessa mesma ocasião, Jesus pronunciou a famosa frase: tu és Pedro, e sobre esta igreja, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Jesus também pediu para Pedro apacentar as ovelhas. E ele também aparece também de forma bastante ativa, né, durante a morte de Jesus, né, durante todo aquele processo em que Pedro ele chegou a negar Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes, assim como Jesus já tinha dito. Mas aqui nesse contexto de Atos 4, nós podemos ver que Pedro ele se arrependeu profundamente. E ele era uma nova criatura. Pedro ele estava totalmente diferente, estava totalmente transformado e ele estava com sede de anunciar sobre a verdade que liberta, a única verdade que nós podemos confiar, a única esperança que temos, que é Jesus, o Jesus que ressuscitou dentre os mortos para nos dar vida, qualidade de vida e vida em abundância. Já João era o discípulo a quem Jesus amava. João era um dos discípulos que também estava mais próximo com Jesus e que tinha uma profunda intimidade com ele. Ele caminhou diretamente
com Jesus, e foi ele que se reclinou sobre Jesus dias antes da morte de Jesus e perguntou quem era o traidor. Então, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinal para esse discípulo como a dizer: pergunte-lhe a ele quem está se referindo. Então, assim como Pedro, ele também esteve presente na transfiguração de Jesus, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, e durante o período que Jesus esteve no Getsêmani. Então, se hoje nós temos a oportunidade de falar sobre Jesus livremente, é porque há 2000 anos atrás, esses irmãos, esses discípulos, eles não desistiram, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio ao caos, eles continuaram a anunciar que Jesus salva, que Jesus liberta. Então, em tempos de desesperança, nós precisamos agir como Pedro e João e proclamar essa verdade para essas pessoas. Porque em nenhum outro nome há, porque também debaixo do céu, nem outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Como discípulos de Cristo, nossa missão é fazer com que essa mensagem chegue em todos os cantos do Brasil, em todos os cantos do mundo, mesmo em períodos tão difíceis, mesmo em períodos que a gente acha que não vai acontecer nada, mesmo que aos nossos olhos pareça impossível, precisamos com mais força proclamar essa mensagem, que só é alcançada quando nós olhamos para o alto. Só Jesus, só Deus, Ele nos dá essa força para continuarmos caminhando e anunciando sobre essa única esperança. Então, devemos sempre estar convictos de que não há nenhum outro nome pelo qual devemos ser salvos. Porque só Jesus, Ele tem a chave da salvação. Só Jesus nos dá vida. Só o sangue dele que pode nos purificar de todo o pecado. E nos versículos 19 e 20, Pedro e João dão uma resposta fantástica para os saduceus. Os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Irmãos, a gente não pode deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar sobre as maravilhas que Deus faz em nossas vidas, dos milagres que Deus faz em nossas vidas, falar sobre essa única esperança. E meu maior desejo é que as pessoas, elas olhem para mim, elas olhem para vocês e vejam Jesus, vejam o amor dele através da vida de vocês. E a palavra esperança, em hebraico, significa, é chamada de tikvá, e é a mesma para corda. Por quê? Essas ideias, elas estão associadas no sentido de que esperar significa estar amarrado em Deus. Mas muitas vezes as pessoas, elas estão tão amarradas pelo engano do pecado que dificilmente ela consegue se desvencilhar dos seus erros. Daí a importância da gente ajudar essas pessoas a se libertarem de tudo aquilo que as aprisiona. Lembrá-las de que em Jesus eles têm a esperança. Por quê? A salvação do próximo está em suas mãos. Pode passar. E aí eu pergunto para vocês, o que é que tem em suas mãos? O que é que vocês têm feito? Em suas mãos, vocês sabiam que cabe o mundo? Está em você o poder de exercitar a sua fé por meio de suas obras para que Cristo seja referenciado aqui na terra. Lá em João, capítulo 6, vai nos contar a história verídica, que eu acredito que todos aqui conheçam, da primeira multiplicação de pães e peixes. Para que isso aconteceu para que Jesus ele pudesse alimentar toda aquela multidão que estava acompanhando ele há muito tempo. E ali tinha um menino que tinha um cesto com pães e peixes. Era um número insignificante para aquela multidão que estava ali. Mas ele tinha uma coisa, ele tinha fé. E ele foi até Jesus e entregou esse cesto de pães e peixes. E a gente pode visualizar o milagre que aconteceu ali naquele lugar. Você pode imaginar que, eu não sou conhecido. Eu não tenho influência. Eu não tenho dinheiro. Minha igreja tem poucas pessoas. Então, E aí, às vezes, isso acaba limitando que você fale de Jesus para as outras pessoas, acaba colocando várias desculpas. Eu preciso de dinheiro para poder sair.
Mas você pode pregar aqui, você pode pregar na sua vizinhança, você pode pregar no seu trabalho, você pode pregar na sua escola, você pode pregar em todos os lugares que você está. Então, você que pensa assim, tem uma coisa chamada fé. E quando ativada a vontade de Jesus de salvar as pessoas e alinhada à vontade de Deus de salvar a todos, caminhará passo a passo, levando em suas mãos o mundo inteiro. Então, para isso, fale ao mundo do que Jesus tem feito em sua vida, porque o mundo ele precisa em caráter de urgência ser impactado pelo Rei dos Reis. Na sua mão cabe o mundo. Na mão daquele menino cabia o futuro e a sobrevivência daquelas pessoas. Aí a visualização de um milagre que impactou aquela geração. Então imagine, você hoje, com todo o suporte espiritual que você tem, quantas vidas não podem ser alcançadas através da sua vida. Então vamos nos portar como esse menino, abrir mão e dar ao próximo aquilo de melhor que temos, que é a presença de Deus em nossas vidas. Amém? Segundo, creia somente. E aí foi perguntado, mas o que é isto para tanta gente? Pode ter certeza que os discípulos e todo mundo que estava ali não acreditava naquele milagre que poderia ter acontecido. Mas mesmo assim, não foi um impedimento para que Jesus ele pudesse ter feito aquele milagre. Então, quando cremos verdadeiramente em Deus e com fé, sem dúvida a situação muda. Sem dúvida as coisas começam a acontecer. E no verso 12 de João, verso 6, de forma surpreendente, lemos: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, de fato, tudo é possível ao que crê. E eu creio em um Deus que pode mudar a sua vida. Eu creio em um Deus que pode restaurar a sua família. Eu creio em um Deus que pode resolver, solucionar todos os seus problemas, que pode arrancar tudo que tem deixado triste o seu coração. Esse é o Deus que eu creio. Eu creio em um Deus que pode nos usar com o pouco que nós temos para alcançar mais e mais pessoas. Creia somente. Creia somente. Deus quer fazer por meio de nós. Nós precisamos só nos colocarmos à disposição de Deus para que a obra seja feita. E terceiro, não duvide, apenas obedeça. Então, tem alguns textos de João, Mateus e Marcos que diz o seguinte: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Vemos que o próprio Jesus, ele também faz essa pergunta para os discípulos. Onde é que nós vamos comprar? Para eles pensarem, né, no que eles poderiam fazer. Né? Ou talvez pensar, Jesus pode fazer um milagre. Mas eles não pensaram nisso. E Filipe foi e respondeu: temos só apenas 200 denários, ou seja, 200 dias de trabalho. Não temos dinheiro suficiente para poder comprar pão, comprar comida para esse povo. Então, os discípulos, eles duvidaram daquilo que Jesus estava propondo, daquilo que Jesus queria fazer no meio daquele povo. E ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Mande embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Então, Jesus ele já sabia o que ele faria. E aí, ele fez. Ele fez o grande milagre da multiplicação. Se aquilo fosse um teste para os discípulos, com certeza, eles não teriam passado naquele teste. Mas Jesus ele não queria testar, né? Então, ele deu a seguinte ordem, né? Dê esses pães e esses peixes para as pessoas comerem. Então, os discípulos, eles obedeceram prontamente. Apesar de eles terem duvidado, eles obedeceram a Deus e fizeram aquilo que Jesus queria que fosse feito. O milagre foi grande e ainda será por meio de nós. Você crê? Você vai obedecer a Deus e querer fazer parte dessa história? E quarto, a colheita será grande. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixado por aqueles que tinham comido. Todos comeram.
Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Então a colheita foi tão grande que sobraram muitos pães e peixes. Olha o que Jesus fez, né? Talvez ali naquela multidão tinha milhares e milhares de pessoas. E um simples cesto de pães com peixe alimentou toda aquela multidão e ainda sobraram bastante. Então, imagine se nós crermos no que Jesus ele pode fazer por meio das nossas vidas. O quanto será grande a colheita aqui neste lugar. O quanto será grande a colheita aonde quer que nós estejamos. E ele encheu cestos. E hoje Deus, ele quer encher vidas. E nós somos essas vidas que precisam estarem cheias de Deus para compartilhar aquilo que temos. Então, podemos aprender que Pedro ele se tornou uma nova criatura. E juntamente com João, mesmo com todos os empecilhos, eles anunciaram a Jesus. Eles anunciaram sobre a única esperança. E tudo que nós temos em nossas mãos pode ser usado por Deus para que a obra dele seja feita. Então, o que é que vocês têm em suas mãos hoje para colocar à disposição de Deus e fazer a obra dele, para que ele possa também fazer um milagre na vida de outras pessoas? Lembre-se que Jesus, ele tem a chave da salvação e ele é a única esperança. A salvação do próximo, ela está em suas mãos. Olha que responsabilidade. A salvação do próximo está nas mãos de cada um de nós. Creia somente, não duvide, apenas obedeça. A colheita será grande. Tenha esses aspectos em mente e siga, anuncie sobre Jesus. E lembre-se que o amor de Jesus, ele te alcança aonde quer que você estiver. Então, leve esperança, siga avante, avançando, porque sem recuar, porque estamos certos de que a única esperança para o Brasil é Jesus Cristo. Amém? Então, leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Vamos cantar essa música? Peço que os irmãos coloquem de pé. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele arma ao teu alcance quando o mal te aparecer.